Queridos amigos, é com grande alegria que mais uma vez iniciamos aqui a transmissão do nosso canal, do nosso projeto de estudo semanal da lição da Escola Sabatina, projeto Pão Diário Lês, e é uma grande satisfação a partir de agora discutirmos o assunto que foi nosso tema durante a semana que está se findando, né? Quero mandar um abraço para todos os amigos que deixam os seus comentários ali no Facebook, e também lembrar que no YouTube você pode procurar ali Projeto Pão Diário Lês, e ali estão disponibilizados todos os conteúdos que aqui a gente já passou o tempo discutindo, né, nesse projeto de quase 6 meses, tá certo? A lição que nós vamos discutir hoje trata-se Jacó, né, Jacó e Israel. Nós vamos tratar desse assunto, é a lição de número 10, tá certo? Peço que você curva a sua fronte, feche seus olhos, pense em Deus e oremos. Bondoso Deus, em nome de Jesus, nesse momento vamos abrir a Tua palavra para estudarmos a Tua lição. E queremos te pedir que o Senhor nos conduza aos mananciais de bênçãos, que é o aprendizado da Tua palavra. Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe a partir de agora nessa recapitulação da lição. Antes, porém, quero lembrar que, já que a lição é de número 10, nós já temos aqui em mãos a lição do próximo trimestre, tá certo? O tema aqui embaixo está dizendo provados pelo fogo. Você pode estar adquirindo a sua lição através de uma loja dos céus. Também está entrando nos canais cpb.com.br, tá certo? O endereço cpb.com.br, e vendo ali as orientações para que você possa estar de posse dessa lição, que sem dúvida alguma vai ser uma lição simplesmente maravilhosa. Provados pelo fogo, Deus tem algo muito importante para falar conosco durante os 3 meses de julho, agosto e setembro, tá certo? Então, lição de número 10, que tem como título Israel, Jacó e Israel, né? Semana passada terminamos ali falando da jornada de volta de Jacó para a sua casa, né? A lição, se não me engano, de quinta-feira da semana passada dizia que se não fosse o medo do encontro com o irmão, ou seja, se não fosse o medo do encontro de Jacó com Esaú, Jacó teria voltado para casa um tanto quanto antes, né? E se você abrir a tua Bíblia lá no capítulo 31 do livro de Gênesis, que nós estamos aí batendo esse papo durante esse trimestre, livro do Gênesis, ou livro de Gênesis, o capítulo 31, e no capítulo 31, vou abrir a minha Bíblia aqui também, e no versículo 3, e no versículo 13, vamos ver o versículo 13 que diz: E disse o Senhor a Jacó: torna a tua terra, a terra de teus pais, a terra da tua parentela, e eu serei contigo. E o versículo 13 diz assim: eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto, levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra da tua parentela, né? Ou seja, se não fosse pelo medo de encontrar-se com Esaú, encontrar-se com seu passado, Jacó não teria ficado 20 anos ali sobre os cuidados de Labão, né? Sendo enganado por Labão e etc e tal, né? Tendo que fazer 2 casamentos para que o segundo, de fato, fosse o casamento com a sua querida Raquel. E seguindo, então, a orientação divina de que Deus seria com ele, Jacó, então, parte para o encontro de seu irmão, parte para o encontro com o seu passado, parte para o encontro com o seu pai, né? O Gênesis, o capítulo 32, aqui, é o nosso verso-alvo, é o nosso pano de fundo para o nosso bate-papo. Gênesis, o capítulo 32, nós vamos ler o versículo 28, olha o que diz a santa e poderosa palavra de Deus aqui. Gênesis, o capítulo 32, o nosso verso-alvo, e versículo 28, assim diz a palavra de Deus. Então então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes, né? Esse aqui é o nosso verso a memorizar, aqui é o nosso pano de fundo para o nosso bate-papo, né? A lição de sábado ainda diz assim que a mão de Deus e sua fidelidade são reveladas na história de Jacó. A mão de Deus e a sua fidelidade, a fidelidade de Deus
são vistas, né, são reveladas na história de Jacó, e não somente na história de Jacó. O penúltimo verso aqui da parte de sábado diz assim: a história dos patriarcas e de sua família é contada nas Escrituras para nos mostrar que Deus é fiel para cumprir o que prometeu, e que o fará, ainda que às vezes pareça que seu povo faz de tudo para impedir esse cumprimento, né? Deus tem bênçãos a fazer através do seu povo, a fazer em seu povo, a fazer em você, a fazer em mim, a fazer no povo dele como um todo, né? Infelizmente, às vezes parece que nós estamos brigando, não com Deus, né, mas contra Deus, impedindo que Deus, então, nos abençoe e cumpra através de nós os seus propósitos. Mas essa história de Jacó, de Isaac, de Abraão, nós entendemos que Deus ele tinha um projeto de salvação, né? E a despeito da queda dos seus povos, a misericórdia de Deus levantou esses homens, né? E guiou esses homens para o objetivo focal, né? Que era que um dia que Jesus Cristo viesse através da descendência desses homens para trazer salvação a todos os seres humanos, né? E essas histórias nos mostram que independente dos altos e baixos na vida desses homens, né? Independente dos nossos altos e baixos, essa é a lição, né? Deus vai trabalhar conosco, Deus vai continuar nos cercando de cuidados para que um dia ele possa, se nós continuarmos esperando nele, que um dia ele possa de fato, né? Para que um dia ele possa de fato nos transformar e nos preparar para seu reino. Tá certo? Então é Jacó voltando para casa e tendo que enfrentar o seu irmão Esaú, o que aconteceria a partir de então, né? A parte de domingo fala lutando com Deus. A profecia diz que Jacó, então, vai no caminho para a terra natal. Como nós já dissemos algumas lições aqui, não há nada igual voltar para casa, por mais feliz que você esteja, onde quer que você esteja, nada é igual estar na casa do Pai, nada é igual a sua terra natal, né? E Jacó, então, está voltando para casa. E a Bíblia diz que Jacó manda alguns presentes para o seu irmão antes de chegar, antes do encontro em si. Acredito que Esaú talvez estava esperando um dia esse encontro, ou talvez, quem sabe, nem lembrasse se o seu irmão estivesse vivo, mas, enfim, chega de repente servos até Esaú, dizendo: olha, Jacó mandou alguns presentes aqui para você. Abre a tua Bíblia lá, o capítulo é o 32 do livro do Gênesis, né? Capítulo 32 do livro do Gênesis, vamos ler o versículo 1 em diante. Assim diz a santa e poderosa palavra de Deus. Verso 1. Também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo, ou saíram ao encontro. Verso 2. Quando viu os anjos do Senhor, esse é o acampamento de Deus, disse Jacó, e chamou aquele lugar de Maanaim. Verso 3. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. Ele lhes ordenou: assim falareis a meu senhor Esaú, teu servo manda dizer isto: como peregrino morei com Labão, cuja companhia fiquei até agora. Verso 5. Tendo, pois, bois, jumentos, rebanhos, servos e servas, mando comunicá-lo ao meu senhor para lograr mercê à sua presença. Verso 6. Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú também, fomos a teu irmão, também ele vem a caminho para encontrar-te, né? Tem muita coisa aqui, você pode estar lendo depois com mais tranquilidade, tem todo o capítulo 32, que é muito importante. Mas então os servos de Jacó chegam até Esaú, imagino que depois de serem averiguados quem são, de onde vêm, etc., eles conversam com Esaú: olha, de onde vocês vêm? Nós viemos a mando de Jacó. A mando de quem? Nós viemos a mando de Jacó, seu irmão, né, e seu servo. Ele mandou trazermos esses presentes aqui ao Senhor, né? E manda dizer que ele tem bois, jumentos, camelos, rebanhos, servos e servas. Ele manda dizer essas coisas ao Senhor, ele manda esses presentes aqui, né? E Esaú não diz nada, digamos assim, né? E esses servos voltam a Jacó, e quando eles voltam a Jacó talvez com ansiedade pergunta: o que diz? O que meu irmão diz? Ele disse: olha, o seu irmão não disse nada. Mas como não disse nada? Não disse nada. E a partir de então, o que acontece? Ele está vindo aí. Ele está vindo aí, ele também quer ter contigo, né? Ele disse que tem alguns assuntos para tratar com você, né? E toda a parte do domingo você vai ler com bastante detalhes, né? E Jacó fica simplesmente desesperado.
A semelhança de quando ele fugiu da presença de Esaú, a semelhança de quando ele fugiu da presença de seu pai Isaac, de sua mãe, por orientação da sua mãe Rebeca, e de seu pai Isaac também. A semelhança de quando ele correu e teve um encontro com Deus no deserto, né? Deus viu o desespero de Jacó, encontrou-se com Jacó no deserto. Nessa situação também, num pré-encontro com Esaú, Jacó está simplesmente desesperado. E a profecia diz que Jacó vai numa parte retirada de onde eles estavam jornadeando para voltar para casa. Ele separa a família, separa as concubinas, separa as esposas, separa os filhos, e ele vai para um lugar já à noite, né? E vai montar vigília, quem sabe esperando que algum incidente aconteça, que Esaú, que era um grande estrategista militar, pudesse vir de repente auxílio em caos, e fica assim sem dormir. E a profecia diz que em determinado momento da noite, uma pessoa chega, e se você abrir a Bíblia lá, abra a tua Bíblia no capítulo ainda, né? Na verdade, você está com a sua Bíblia aberta ainda, no capítulo, deixa eu ver, no capítulo 32, e o versículo, capítulo 32, deixa eu ver um versículo aqui que fica bem bacana. Versículo 22, capítulo 32, verso 22, diz assim: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val do Jaboque, tomou-os, fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que pertencia, ficando ele só. E o versículo 24 diz: ficando ele só, e lutava com um homem até o romper do dia. É interessantíssimo isso aqui, né? Depois de passar os seus servos, suas servas, seus filhos, enfim, ele fica só num determinado lugar, né? Nos vales do rio Jaboque. E a profecia diz, o espírito de profecia diz que de repente uma mão é posta sobre o seu ombro. Querido, no momento de desespero, ele vendo o inimigo de todos os lados, de repente uma mão é colocada sobre os seus ombros. Jacó se vira com uma ferocidade incrível e agarra aquele homem pelas vestes, pensando que poderia ser algum espião, algum matador, podemos dizer assim, né? Algum mensageiro da morte vindo por mando de Esaú, né? E ele então fica brigando com o homem durante a noite toda, aquela coisa terrível, né? Durante toda a noite, né? Aquela coisa terrível. A profecia diz que já pela manhã, o homem diz para Jacó: olha, me larga que eu preciso ser de viagem, eu preciso ir embora aí, né? Deixa eu ver, o versículo 25 diz assim: vendo esse que não podia comer, ele tocou-lhe na articulação da coxa, deslocando a coxa de Jacó na luta com o homem. Disse o verso 26: deixa-me ir, perguntou esse homem, disse esse homem, falou esse homem, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoarem. Se não me abençoares. Em algum momento daquela luta, Jacó entendeu que aquele ser que estava tendo com ele, aquela luta, não se tratava de um ser humano comum. Na verdade, talvez, ele havia passado por Maanaim, talvez fosse um enviado dos céus, e de fato era. A profecia diz que todas as vezes, a teologia diz, né, que todas as vezes que existe uma teofania, né, uma aparição do anjo de Deus, é o próprio Jesus em situação, né? E era o próprio Jesus que estava ali quando Jacó estava nessa situação difícil. E Jacó entende, então, que não é um ser comum, mas é um ser celestial, e diz: eu não te deixo ir, ainda que minha perna caia, porque estava mancando, ainda não te deixarei ir, se não me abençoares, né? Ou seja, essa questão de dizer não me abençoares, Jacó entendeu que ele estava tendo uma luta com o próprio Deus, né? Interessante isso aí. Será que eu estou falando para alguém que está passando por uma provação muito grande, difícil, tendo que encontrar o seu passado? Quem sabe no deserto dessa vida, assim como aconteceu com Jacó anos atrás, há 20 anos, você teve um encontro com Deus, e depois desse encontro com Deus, você, pela graça de Jesus, entendeu que precisa restaurar algumas coisas, precisa fechar algumas pontas soltas, precisa cauterizar algumas coisas que ficaram abertas. E a semelhança de Zaqueu, lá no Novo Testamento, você entende que agora precisa resolver as questões passadas com a graça de Deus. Se você estiver nesse vale de sofrimento com a graça de Deus, você vai conseguir passar, né? Porque o encontro de Jacó com o anjo do Senhor, com Jesus Cristo, nessa situação, deu-lhe forças, né?
deu-lhe forças para poder seguir esse caminho adiante e encontrar-se com o seu passado. E com você não vai ser diferente. Ainda no capítulo 32, você abrir a Bíblia lá no versículo 27, assim diz a Bíblia. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. O verso 28 diz, então disse, já não te chamará Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevalecesse. E a lição de domingo diz que esse foi o sinal do perdão de Jacó, né? A mudança de nome. Né? Deus perdoou Jacó. Interessante essa situação do versículo 27, que Deus pergunta, quem é você? Qual o seu nome? E o nome Jacó significa enganador, né? E fazia ele lembrar de todas as coisas que ele havia feito de errado contra seu irmão, né? A lição aqui para nós é a seguinte, né? Para Jacó e para nós é a seguinte, né? Deus espera que nós reflitamos nas coisas difíceis e erradas que fizemos e entendemos que nós somos trapos de imundícia, que não merecemos nada de bom diante de Deus. Nós merecemos, de fato, a penalidade, principalmente nós, seres humanos, todos nós, a penalidade da pena de morte, né? Mas Deus muda o nome de Jacó para Israel, né? Deus não concede aquilo que nós merecemos, mas por sua graça nos mostra a salvação em Jesus Cristo, né? Não te chamarás Jacó, né? Tu não serás mais enganador, né? Mas sim Israel, porque como príncipe lutaste com os homens e com Deus e prevalecestes, né? O encontro com Deus, o encontro genuíno com Deus produz transformação de vida. Nunca, jamais, alguém será a mesma pessoa depois de um encontro com Deus, ainda que saia da presença dele, nunca mais será a mesma pessoa. Né? Sentirá do íntimo a vontade de ser diferente e de ter a sua vida totalmente nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Essa é a nossa lição da parte de sábado, né? Aliás, a parte de sábado e da parte de domingo. Já avançando aqui, então, para a parte de segunda-feira. A parte de segunda-feira, então, vem dizendo aqui, no encontro dos dois irmãos, eu coloquei um subtítulo particular dizendo assim, devolvendo a bênção sobre os bens, né? Mas isso aqui é um detalhe particular meu aqui, né? Gênesis, o capítulo 33, agora é o versículo, né? Esse é o encontro. Então, depois do encontro de Jacó, do primeiro encontro de Jacó com o anjo, com Jesus Cristo, agora é o encontro de Jacó com o seu irmão Esaú. Eu fico pensando qual seria a expectativa de Esaú quando foi encontrar-se com Jacó. Eu não sei se você, de repente, tem o mesmo pensamento, né? Mas qual seria, de repente, a expectativa de Esaú no encontro com Jacó? Quem sabe Esaú, ao avançar, ficou pensando, será que aquele enganador está tendo alguma tramóia? Será que ele preparou alguma coisa muito difícil para mim? E quem sabe no jornadear, no caminhar em direção a Jacó, ele passa por alguns lugares e manda espiões e mandam pessoas para verificar o lugar, para ver se de repente Jacó não tem ali nenhuma artimanha, se porventura Jacó não queria tirar-lhe a vida, porque no primeiro momento a gente pensa apenas que ele veio no sentido de matar Jacó, e ele veio nesse sentido mesmo, né? Mas ele também talvez pensaria que ele poderia ser vitimado por Jacó mais uma vez, né? O enganou duas vezes, né? E quem sabe enganou mais uma vez, querendo achar merecer diante dele. Quem sabe Esaú vem nessa expectativa. E no capítulo 33, do verso 1 em diante, olha o que diz a santa e poderosa palavra de Deus. Capítulo 33, verso 1. Levantando Jacó os olhos, viu que se aproximava Esaú, e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as duas servas. Verso 2, pôs as servas e os filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. E o versículo 3 diz, e ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se 7 vezes em terra, até aproximar-se de seu irmão, né? Faz uma estratégia, deixa os rebanhos, os servos, as servas, coloca as servas com seus filhos, Lia com seus filhos, Raquel com seu filho José por último, e ele mesmo se adianta, fica à frente, é isso que diz o texto, né? E ao avançar da aproximação de Esaú, ele se prostra como servo, né? Como pedindo paz 7 vezes, mas por outro lado existia um homem que estava pensando, quem sabe esse fato de se prostrar quer dizer, quer fazer com que meu coração se abrande para alguma artimanha que ele tem preparado, né?
7 vezes se prostra com o rosto em terra enquanto se aproxima Esaú, né? E no versículo 4 diz, capítulo 33, verso 4, então Esaú correu-lhe ao encontro, o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço, né? E se beijaram e choraram. Né? Que coisa tremenda, né? Que coisa tremenda. Né? Ao invés de Esaú vir e acabar com a vida de Jacó, que estava sem nada, podemos dizer assim, né? Não estava preparado para a guerra, não era para isso que ele veio. Esaú desce da sua cavalgadura, corre em direção a Jacó, levanta Jacó, dá-lhe um abraço e um beijo. Queridos, a profecia diz que esse encontro de Esaú com Jacó será semelhante ao encontro de Deus com os seres humanos. Um dia, esse Deus que foi humilhado, que foi ultrajado, que foi abandonado, a profecia diz que um dia esse Deus vai voltar. Vai voltar para ter um encontro com seus filhos, né? Para ter um encontro com a humanidade. Né? E a profecia diz que terão apenas 2 grupos de pessoas quando Jesus Cristo voltar. Né? Aqueles grupos de pessoas que dirão, eis que esse é o nosso Deus a quem aguardávamos e ele nos salvará. E outro grupo de pessoas que está escrito lá em Apocalipse, né? Esse é o Deus Todo-Poderoso, chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se, quem é que pode ficar em pé, né? E correrão para um lado, para o outro, querendo fugir-se da face de Deus, né? Mas Deus, ele quer vir no encontro, abraçar-nos, beijar-nos, e assim como Esaú levar Jacó para o lar, né? Esse é o objetivo de Deus. A gente pensa, às vezes, na vinda de Jesus para a Terra e pensa que ele vem no objetivo de destruição, de acabar com tudo, etc. e tal. Não. Infelizmente, isso vai acontecer? Vai. Mas o objetivo focal de Deus, através da pessoa de Jesus, dessa aproximação na Terra, é de abraçar e beijar os seus filhos, né? A profecia diz que no encontro, na parte de segunda-feira, no encontro de Jacó com o anjo do Senhor, simbolizava o perdão e a salvação. Deus viu a face do Senhor e a face do Senhor representava a salvação. E a profecia diz também, a lição diz, aliás, na parte de segunda-feira, que mais uma vez Jacó agora estava vendo a salvação como se fosse a face do Senhor, ou seja, Jacó viu a face de Esaú e era como se ele estivesse vendo a face do Senhor, né? Era como se ele estivesse vendo a salvação. Nós veremos a face de Deus e nós veremos a salvação. Porque esse é o objetivo do encontro com Jesus quando ele voltar nas nuvens dos céus, certo? Essa foi a nossa lição da parte de segunda-feira, né? Parte de segunda-feira, o encontro. A parte de terça-feira diz a respeito da violência contra Jacó, né? Graças a Deus o encontro foi bem sucedido, Jacó encontrou-se com seu irmão, ficou tudo bem, conversaram bastante, choraram bastante, se beijaram, trocaram experiências. Esaú falou para Jacó dos últimos dias de sua mãe Rebeca, que sem dúvida alguma foi muito difícil, né? Não ter a companhia do filho, conta-lhe as últimas coisas, etc e tal, né? Tenciona levar Jacó para casa, mas quem sabe com medo ainda Jacó não quer ir, né? Olha, eu vou contigo, não precisa ir, eu vou depois, né? Olha, eu deixo alguns servos aqui para te guiar até o acampamento, não precisa, eu estou indo devagarzinho, tem mulher, tem criança, tem muita gente com dificuldade de passos aqui, a gente vai devagar atrás. Mas, enfim, lição de terça-feira diz que a violência contra Diná. Diná era a 13ª, né? 13ª filha, né? A única filha mulher de Jacó aqui, né? E Jacó estava em paz agora, estava em paz com seu irmão, estava em paz consigo mesmo, né? E, digamos aqui, quem sabe também, Jacó pensou, agora eu posso aposentar-me em paz, né? Comprou umas terras na região de Siquém, comprou essas terras de Armor, né, que era pais de Siquém, né, que era o rei, né, Siquém era o filho de Amor, né, território ali levava o nome do seu filho. Jacó, então, comprou uma propriedade ali e foi se estabelecer para viver em paz, podemos dizer isso, ali, né? E você pode ler essas questões todas ali no capítulo 34 do livro de Gênesis. Nós vamos ler todas as coisas, porque tem bastante situação aqui, mas você pode estar lendo isso aí com mais tranquilidade. O capítulo 34 todo vai ser de grande serventia, né? Mas o que nós queremos destacar aqui na parte de terça-feira com relação a Jacó se estabelecer, a Jacó se aposentar. Comprou um lugarzinho ali, comprou de Armor, né? Pai de Siquém, e se estabeleceu para ficar
com tranquilidade ali, né? As profecias dizem que, dado o momento, a filha de Diná, de Jacó, sai para poder passear, conhecer a terra, e etc. e tal. E Siquém, né, príncipe do local, Siquém encontra-se com Diná, né? E infelizmente ele consuma um abuso sexual contra Diná, né? Consuma um abuso sexual, abusou sexualmente da filha de Jacó, né? Abusou sexualmente da filha de Jacó, e a Bíblia diz que ele ficou enamorado, apaixonado pela moça, e foram tentar então resolver a situação, equalizar a dificuldade, foi então com seu pai Amor até o encontro com Jacó, e falaram para Jacó o que aconteceu isso, aquilo, outro, nós estamos a fim de reparar essa situação e tal. A profecia diz que Jacó, que estava em paz ficou, teoricamente em paz ficou, não queria resolver essas situações, que conversaria com seus filhos quando eles voltassem do campo, e consideraria a questão. E os filhos voltaram do campo e ficaram sabendo da história. E sabendo da história, os filhos disseram: está tudo bem, está tudo bom, se porventura vocês fizerem o processo da circuncisão. Nós já conversamos aqui a respeito da circuncisão, né? O cortar do crepúsculo, né? Tirar a carne que cobre o glande, né? Que identificava o povo de Abraão, a fé do povo de Abraão, né? Assim como eles cortavam a carne do crepúsculo, Deus havia cortado um povo nessa terra para serem a sua descendência, né? E de fato, Amor, Siquém vão para casa, diz aos seus habitantes que eles querem fazer um pacto de paz com os filhos de Israel, né, com os filhos de Jacó, e todos os homens da cidade então decidem fazer o processo da circuncisão para serem então uma só família, né? E mais uma vez nós vemos aqui, a parte de terça-feira, que o fruto não cai muito longe do pé, né? Por que eu estou dizendo isso, né? Porque os filhos do enganador sabiam enganar, né? A profecia diz que os filhos de Israel, né, os filhos de Jacó, ficaram totalmente possessos e queriam acabar com aqueles homens da cidade, queriam acabar com o rei, queriam acabar com Siquém, queriam acabar com os homens daquela cidade. E no terceiro dia, quando eles estavam no processo de cicatrização da circuncisão que eles haviam sido submetidos, sobre essa cirurgia, né, que eles haviam sido submetidos, Simeão e Levi, né, Levi e Simeão, armaram uma estratégia, entraram covardemente na cidade de Siquém e mataram todos os homens, né? Que tristeza, né? O enganador, os filhos do enganador agora enganando, né? Talvez eu esteja falando para alguém que esteja carregando uma herança genética aí, que às vezes, quando olha para a tua vida, pensa: mas como eu faço tão semelhante ao que fazia minha mãe, meu pai, meus tios? É semelhante que eu esteja falando para alguém nessas condições, né? E posso estar dizendo também para o pai que olha os seus filhos com alguma carga genética que tem, com alguma característica que tem, fica pensando: que tristeza, né? Aquilo que eu não gosto em mim, eu vejo nos meus filhos, né? Infelizmente, isso é verdade. Mas a verdade é também que existe um Deus que sabe dessas questões todas e que está trabalhando também na genética, né? Também na minha genética, na genética dos pais e também na genética dos filhos, e está tomando conta dessa situação. E tanto é que está tomando conta que a profecia diz que Deus intervém e diz para Israel, diz para Jacó: olha, sai daí. Isso é um sinal de que Deus vê a genética errada, as tendências herdadas dos filhos dos pais, e Deus trabalha ainda com essas pessoas. Deus continua trabalhando com essas pessoas. Deus diz para Jacó, né? Diz para Israel: saia daí e volta para Betel, onde nós tivemos encontro. E ali reavive, né? Vamos mais uma vez firmar o nosso pacto de aliança. E é isso que nós vemos então na parte de quarta-feira. Na parte, então, de quarta-feira, nós temos como título aqui, o subtítulo: Idolatria Prevalecente. Então, seguindo a orientação de Deus, Jacó vai com os seus filhos, volta com os seus filhos para Betel, né? E capítulo 35, agora, do livro do Gênesis, vamos ler alguns versículos, versículo 1 e 3. Nós fazemos aqui uma saída aqui para uma iniciativa aqui para o nosso bate-papo. Disse Deus a Jacó, verso 1, levanta-te, sobe a Betel e habita ali, faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de teu irmão Esaú. Então disse Jacó à tua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que eram no nosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes,
levantemo-nos e subamos a Betel, que era a casa de Deus, né? Farei ali um altar ao Deus Todo-Poderoso, que me apareceu, que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei, né? Interessante, né? Sinal de que Deus, mesmo vendo a hereditariedade assassina dos filhos de Jacó, na hereditariedade ali enganosa dos filhos de Jacó, né? Por misericórdia continua trabalhando com Jacó e diz, olha, fujam daí, porque os habitantes desse lugar aí, das regiões adjacentes a Siquém, eles vão tentar matá-los, né? E Jacó então pede para o povo, levantai acampamento e vamos, né? Mas antes de nós podermos ir, nós temos que tirar do nosso meio os deuses estranhos, a idolatria, os pecados, porque nós precisamos ter um encontro com Deus, um encontro que Ele pediu que nós tivéssemos com Ele, mas precisamos fazer a nossa parte, é o que Jacó está dizendo ali, e eliminarmos do nosso meio todos os deuses estranhos, talvez os deuses que vocês trouxeram ali de Siquém, elimine essas questões todas. Eu não vou me demorar muito aqui nessa parte de quarta-feira, mas uma coisa eu quero colocar aqui, né? Nessa parte de quarta-feira nós vemos, você vai ler a lição com bastante tranquilidade, nós vemos aqui a repetição, Deus repete ali a mudança do nome de Jacó para Israel. Olha, você não é mais Jacó, tu agora é Israel. E eu fiquei pensando, por que Deus está falando isso mais uma vez? É interessante que às vezes Deus fica batendo na mesma tecla, isso tem uma lição importante para a gente aqui. Deus está falando para Jacó, olha, você me aceitou na tua vida para fazer uma transformação, e eu serei contigo, como eu disse para ti, capítulo 31, verso 13, eu serei contigo, eu vou contigo, né? Só que em alguns momentos é possível que as coisas difíceis que você fez na sua vida venham à tona, e você se pergunte se de fato você foi perdoado, se eu de fato estou contigo, né? E eu quero te dizer que eu estou contigo e te perdoei. E o sinal disso é que eu mudei o teu nome. Eu quero te dizer, eu sei que está me assistindo, uma coisa em nome de Jesus, né? Você aceitou a Jesus como Salvador pessoal, louvado seja Deus por isso. Mas em algum momento é possível que algumas coisas difíceis que nós fizemos atrás, que você fez atrás, que eu fiz, em algum momento essas coisas venham atrás de nós nos questionamos, né? Algumas dificuldades venham nos acontecer, e nós questionamos, será que de fato Deus me perdoou? Será que de fato Deus está comigo? Essa lição da parte de quarta-feira diz que sim, Deus está contigo. Você vai ter que não digo conviver, mas aprender a lidar até sair dessa situação difícil que o seu passado trouxe na sua vida, mas Deus está contigo. É isso que ele está falando para Jacó, ali eu mudei você. Você não é mais um enganador, você agora é um príncipe, porque Israel significa príncipe. Você não é mais a mesma pessoa, você teve um encontro comigo. Mas é possível que algumas coisas aconteçam em tua vida, mas você precisa crer que eu estou contigo. E nessa certeza nós precisamos fazer a nossa parte, que é tirar os deuses estranhos do nosso meio, para que nós tenhamos, então, um encontro com Deus. Capítulo 4, verso 24 do livro de João, diz assim, que Deus procura aqueles que adorem em espírito e em verdade, né? Em espírito, ter a mente, a consciência de que fomos perdoados por Deus, ter essa crença que Deus está conosco em todo momento. E, em verdade, o conhecimento, o relacionamento que nós temos com Deus, né? Deus espera que nós tenhamos esse tipo de pensamento, de conduta no nosso relacionamento com Ele, né? Algumas lições teremos para colocar ainda, mas talvez fique um tanto quanto maçante. Acredito que na lição da classe da Escola Sabatina você vai tirar essas questões, né? Essa questão de tirar os deuses estranhos para ter um encontro com Deus, né? Tirar os deuses estranhos, né? Deixar a antiga vida, deixar o antigo modo de viver para ter um encontro com Deus, para poder adorar de maneira correta esse nosso grande Deus, né? Parte de quinta-feira diz a morte de Raquel, né? A morte não somente de Raquel, né? Mas a morte também, nós ficamos sabendo aqui, nessa parte de sexta-feira, você vai ler todo o capítulo 35, nós vemos aqui também a morte de Isaac, nós vemos aqui também a morte de Débora, né? que servia a morte de Débora, que servia a Rebeca, né? Nós vemos aqui o nascimento também de Benoni, ou de Benjamim, né? E nós vemos aqui que houve percalços na vida de Jacó, depois que ele
depois dessa situação toda que nós colocamos aqui, na situação de Siquém, né, na carnificina que seus filhos Levi e Simeão, juntamente com outros do povo de Israel, provocaram em Siquém, né? Parte de quinta-feira aqui fala a respeito de muitas mortes. Eu quero destacar algumas lições aqui importantes, né? Algumas lições aquelas que nós vemos aqui na parte de quinta-feira, que Jacó já estava com seus 120 anos, né? 120 anos. Jacó estava com seus 120 anos, Isaac também, seu irmão, está com 120 anos, e Isaac, aliás, não, desculpe, Esaú, seu irmão, está com 120 anos, né? Seu pai, Isaac, está com 180 anos, quando morre, né? Nós vemos aqui o nascimento também de Benoni, né? Raquel estava gestando, tinha uma gestação difícil, e infelizmente, nessas caminhadas todas, a Bíblia diz que infelizmente no caminho para, deixa eu ver que a lição diz, no caminho para Belém, né? Parte de quinta-feira, no caminho para Belém aqui, ela entra em trabalho de parto e infelizmente dá à luz a um filho, né? Que no primeiro momento colocam o seu nome de Benoni, que quer dizer filho da minha dor, filho da minha tristeza, né? O Jacó poderia olhar para ele e dizer filho da minha tristeza, porque a minha amada morreu te dando à luz, né? Mas Jacó muda o nome de Benoni para Benjamim, que quer dizer filho da mão direita, né? Esse aqui será o meu braço direito, né? Grandes dificuldades aqui na vida de Jacó, a gente vê aqui na parte de quinta-feira, né? Nós vemos também que, mais uma vez, o enganador é enganado, né? Mais uma vez, agora seu primeiro filho, Rubem, tem um relacionamento sexual com a serva de Raquel, uma serva de Raquel que tem por nome aqui Bila, né? Isso, deixa eu ver. É isso mesmo que tem por nome Bila, né? Isso é uma tristeza terrível no coração do pai, né? Ainda que fosse concubina, mas o respeito era com o pai. E ele tem um relacionamento sexual com Bila, né? Serva de Raquel, né? Débora, que a lição de quinta-feira aqui diz que possivelmente é que fica tendo uma representatividade como a sua senhora que havia falecido, talvez tinha uma influência muito grande sobre Jacó e sobre Esaú, infelizmente também vem a falecer, né, a serva de Rebeca aí, né? Então, essas partes de quinta-feira, eu acredito que a lição, particularmente para mim, é que mesmo Deus tendo nos perdoado, nós vamos ter muitas baixas em nossas vidas, né? E nessas baixas em nossas vidas, nós precisamos entender que Deus ele continua nos abençoando, né? E no rodapé da parte de quinta-feira diz assim: não eram as pessoas mais agradáveis e gentis, no entanto, apesar dos problemas, das confusões e do completo mal, como no caso de Rubem e Bila, a vontade de Deus seria cumprida por meio dessa família, ainda que fosse desordenada, ainda que fosse uma família disfuncional, né? Não era aquela família da embalagem de margarina, né? Não era aquela família do comercial de TV, não era aquela família perfeita, né? Quero te dizer uma coisa em nome de Jesus, às vezes nosso coração fica triste quando nós ouvimos pessoas que não conhecem da fé, né? Apontar os erros dos nossos irmãos, né? E dizer, mas olha, esse não deveria fazer tal coisa porque ele é um cristão, olha, esse fez essa determinada coisa que é um absurdo porque ele diz que serve ao Deus, olha, não poderia ter feito isso, aquilo. Essas pessoas, na verdade, deveriam ser cristãos, porque elas poderiam nos mostrar o caminho a seguir, né? Mas eu quero dizer da tristeza que a gente sente, porque às vezes é uma briga contra a nossa natureza, a briga contra não fazer a nossa própria vontade para fazer a vontade de Deus, né? E as pessoas não entendem isso, né? Não estou querendo aqui desculpar o mal, não, o mau procedimento de forma alguma, mas estou querendo dizer que, independente dessas situações, Deus continua trabalhando conosco, podemos ser não os mais agradáveis, podemos ser não os mais gentis, a nossa família pode não ser o maior exemplo de fé e santidade, mas Deus continua trabalhando conosco para uma transformação nessa vida, para a transformação de outras vidas e principalmente para um dia o nosso encontro com Deus no dia de Deus, né? Ainda que a minha família seja disfuncional, ainda que talvez a sua família seja disfuncional, Deus continua, ainda que nós individualmente sejamos imperfeitos e pecadores, e caímos e levantamos e caímos novamente, Deus continua trabalhando conosco para que no final ele possa nos dar o fim que, não que nós merecemos, mas o fim que pela graça foi conquistado
através da pessoa de Jesus. E que amor é esse? Né? Que amor é esse? Quando nós vemos esses altos e baixos na vida do povo de Deus, nós pensamos, meu Deus, que amor é esse? E se você pudesse explicar esse amor, Deus não seria Deus. Espero ter batido esse papo contigo aqui, de alguma forma ter te orientado também, que Deus te abençoe e que Deus nos prepare para um outro encontro. Fecha os seus olhos, baixa a tua cabeça e oremos. Bondoso Deus. Muito obrigado por esse momento que passamos aqui discutindo a tua palavra. Assim como o Senhor foi na vida de Jacó, assim como o Senhor foi na vida de Isaac, assim como o Senhor foi na vida de Abraão, que o Senhor seja na nossa vida. O Senhor viu os erros desses homens, o Senhor viu os pecados desses homens e continua trabalhando com eles. Continue, por favor, em nome de Jesus, trabalhando conosco, trabalhando com nossa família e nos preparando para o seu grande dia. Receba essas orações e nos atenda segundo a sua vontade. Nós te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Até o próximo encontro. Um forte abraço.